Saúdo meus irmãos com a santa paz do Senhor Jesus, que Deus o abençoe a cada um nesse dia de hoje, que há de ouvir as palavras, que Deus venha falar aos corações, dê entendimento, amém? E o nome do Senhor seja glorificado. Meus irmãos, em primeiro lugar, mais uma vez pedindo perdão pelas nossas falhas, pensamentos e obra que não tem agradado ao Senhor, e agradecendo por mais um dia de vida, pela misericórdia do Senhor ter renovado mais uma vez em nossas vidas, agradecer por as vidas daqueles que Deus há de levantar, aqueles que estão lá nos hospitais, das nossas crianças, que Deus venha guardar cada um e que Deus venha estar dando mais uma oportunidade para aqueles que estão enfermos, que só o Senhor pode curar, amém? O nome do Senhor seja glorificado. Meus irmãos, hoje eu vou estar trazendo uma parte aqui da palavra, que vai estar em Mateus 24, bem no final aqui, no versículo 36, só para a gente estar ciente da palavra, como é que a palavra nos ensina, para que estejamos atentos, porque vivemos tempos de apostasia, de muitos enganadores, falsos profetas. Então, meus irmãos, só dentro da palavra que há a verdade, somente a palavra do Senhor e aqueles que crêem que o Espírito Santo, o Espírito da verdade revela a palavra em nome de Jesus. Então, meus irmãos, eu vou estar trazendo uma palavra aqui bem pequena, mas de muita importância para a meditação, para que meus irmãos não venham estar dando crédito a qualquer engano, né? Toda a palavra que ouve por aí. Então, ficar atento, porque está cheio de enganos aí, né? Enganadores. A verdade só há uma, na palavra do Senhor. E o nome do Senhor seja glorificado. Aqui eu vou depois trazer uma sequência de estudos sobre sinais da vinda do Senhor, mas eu vou estar trazendo só essa parte hoje, e o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus venha abrir o entendimento de cada um que há de ouvir essa mensagem. A palavra do Senhor diz assim: ninguém sabe o dia e a hora. Amém? Glória a Deus. Que diz assim, no versículo 36 ao 41. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra. Vou estar lendo mais uma vez para que o Senhor abra o entendimento, que os irmãos venham compreender. A palavra do Senhor diz assim, que naquele dia e hora ninguém sabe. Somente o Senhor, quando der a ordem, somente Deus, que der ordem ao Filho, a Jesus. Porque aqui é depois dos sinais da segunda vida, que diz assim, o dia e hora, ninguém sabe. No versículo 36, a palavra diz assim, mas naquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Os anjos do céu, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Amém, meus irmãos? Então, essa palavra que eu aprendo, eu passei muito tempo aqui vendo, meditando, pedindo direcionamento ao Senhor, porque, primeiramente, todos, aquele que crê no Senhor Jesus e está aguardando a vinda do Senhor. Agora, muitos têm o pré-tribulismo, né? O pré-tribulista é aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada antes que aconteça todas essas coisas. Mas aqui a palavra não deixa, eu não vejo falando da terceira vinda do Senhor. Vem a segunda vinda que todos estão aguardando, mas aquele dia e hora ninguém sabe. Então ele está dando aqui um entendimento para aqueles servo dele
vigiar, que somos nós. Essa palavra é para o dia de hoje, é para o nosso dia. Então não creio em arrebatamento secreto, igual as pessoas falam, vai vir, pronto. Isso aí pode ter um engano do inimigo aí, porque a palavra do Senhor diz que assim como o relâmpago surge no Oriente, no Ocidente, assim será a vinda do Filho de Deus. Então o Senhor não vai vir escondido, não. Mas a questão aqui que eu meditando nessa palavra, pedindo direcionamento, compreensão na palavra, para entender. O Senhor me deu entendimento aqui na presença dele, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo é quem nos ministra a palavra, né? Que o Senhor diz assim, para todos aqueles que crê nele, tá atento, orando, vigiando, aguardando a vinda do Senhor, para não ser pego de surpresa sobre isso, porque muitos estão se afastando da presença, muitos que foram chamados para continuar fazendo a obra do Senhor, porque Deus deu ordem, Jesus, quando ele foi lá do Monte das Oliveiras, lá, ele anunciou para todos, ide pregai o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a todas as nações, porque importa que primeiramente esse Evangelho seja pregado a todos, e aí então virá o fim. Então, o que eu aprendo nesses dias de hoje, a gente vê muitos falsos profetas, muitos enganadores, tem pessoas aí marcando a data da vinda do Senhor. E ele deixa bem claro aqui, ninguém sabe o dia e a hora, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então ele deixou bem claro, só o Senhor Deus sabe o dia, porque lá o Jesus ele é o nosso advogado e sumo sacerdote. Nesse momento ele trabalha como advogado. O trabalho do Senhor não parou, ele veio até a terra para trazer o arrependimento, para mostrar, para morrer por nós, para derramar o sangue na cruz por nós, mas ele continua o trabalho de sacerdote no céu. Então quando o Senhor autorizar a vinda para vir buscar os seus eleitos, que ele vai dar ordem aos anjos que estão nos 4 cantos da terra e buscar os seus, para reunirmos lá no Monte da Oliveira, assim será esse dia. Então ele está falando, somente Deus sabe o dia da ordem. Mas o que ele fala para nós aqui, ficar atento, continuar fazendo a obra, orando, buscando a Deus, para não ser pego de surpresa. Porque como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas ele não está dizendo que vai ser uma coisa invisível para que ninguém veja. É porque muitos, quando o Senhor anunciou o dilúvio, passou anos. E Noé começou a construir a arca, ele era jovem ainda. Então, Noé pregou para todo aquele povo, mas todo aquele povo estava corrupto. Aquele povo não dava crédito à palavra do Senhor. É isso que a palavra nos ensina aqui. Porque está construindo, o Senhor está trabalhando no reino lá para a gente, né? Colocando aqueles que vão ser escritos no livro da vida, o sacerdócio de Jesus Cristo, que é o sacerdócio fiel, que lá em Hebreus fala. Então, é para que nós estejamos atentos, orando, buscando, para que não sejamos pegos de surpresa. Igual ele fala dos servo mal, que começou a reclamar do seu senhor que estava custando vinho e começou a bater nos outros. Então, o Senhor dá várias referências sobre isso, porque Noé, ele foi construindo a arca e os outros foram zombando, aquele povo corrupto, porque a corrupção da humanidade já estava grande. E assim é o dia de hoje, a cada dia mais a gente vê pessoas se afastando da presença de Deus, fora aqueles que ainda nem se achegou a Deus, né? Então, aqueles que estão dentro da palavra, porque essa mensagem aqui é para os cristãos, é para os que crê, porque quem não crê não tem nem conhecimento da palavra, né? Então, aqueles que crê na vinda do Senhor. Porque eu muito me admiro que muitos vivem nesse mundo como se estivesse aqui eternamente. Meu irmão, essa carne aqui vai perecer, a não ser que você esteja aqui naquele dia que Paulo falou, que nem todos morreriam, mas seriam glorificados o corpo. Mas eu creio que não é agora, porque ainda vai se manifestar o filho da perdição, o anticristo. Mas essa palavra aqui, muitos usam como arrebatamento secreto, mas não é, meus irmãos. Pode prestar atenção. Peça discernimento ao Senhor que Ele vai te dar. Porque Noé, ele passou anos ali pregando para aquele povo e construindo a arca, mas o povo não deram crédito. É isso que a palavra nos ensina, que muitos dos servos do Senhor estão pregando a palavra, falando do arrependimento, se arrepender que a vinda do Senhor está próximo, e não estão dando crédito, porque a vida do Senhor pode vir para mim, para você, para qualquer um de nós, quando Ele pedir a nossa alma. O fôlego de vida, o espírito de vida pertence a Ele. Então quando você morrer, que morra na presença do Senhor. Mas aquele grande dia, tem muitos aí se enganando, esperando, vai ter um arrebatamento secreto. Irmãos, todos vai passar pela grande tribulação. Não sei se vai chegar até o final todo, mas a palavra nos ensina aqui. Porque bem aqui fala naqueles dias, orai, vigiai, e haverá aflição muito grande na terra, rumores de guerra, terremoto, e o maior sinal seria no mundo religioso, e nós já estamos vendo. Então, já estamos nos princípios das dores. E Deus não faz acepção de pessoas, todos vão passar. A palavra do Senhor diz que sereis
provado para depois ser aprovado. Então, como assim? Eu estou aqui só porque eu estou falando da palavra, estou aqui falando bonitinho da palavra, Deus vai vir e me levou? Ei, rapaz, tem que passar pela prova. Então, nada contra o pensamento dos irmãos pré-tribulista, mas eu também cheguei a pensar no início, mas depois eu fui orando, a gente vai pedindo entendimento, Senhor, a palavra, e cada um chega à sua convicção, né? Então eu cheguei nessa, pela presença do Espírito Santo. E que Deus o abençoe a todos, meus irmãos pré-tribulistas que têm a sua convicção. Mas uma coisa eu falo para todos, você tem que ter a certeza, meu irmão, da vinda do Senhor Jesus, aguardar a vinda dele. Esse sim, que todos que crêem nele, ele virá e estão aguardando o Senhor, para que não seja pego de surpresa. Então, uma certeza eu tenho, a vinda do Senhor, eu tenho que estar aguardando por ele. Se ele, como diz, louco, essa noite pediram a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Lá em Lucas 12, 20 e 12, né? Então, assim, crer no Senhor, é esperar e estar firme, esperando, orando, buscando, fazendo as obras que o Senhor nos deu a tarefa, né? Então, aqui ele está dizendo assim na palavra, né? Porquanto, assim como nos dias de Noé, casavam, bebiam, foi assim como, vamos supor, um exemplo, quando esse vírus aí entrou, saiu um alarme lá na China, muitos não deram crédito, né? Isso não é nada, não vai chegar até aqui. Então já começaram a alertar, risco de pandemia mundial, muitos não deram crédito, mas o que aconteceu tá aí. Então as coisas não acontecem da noite para o dia, nada vem de surpresa. O que o Senhor quer dizer aqui na palavra é que não sejamos pegos de surpresa, porque aqueles que não lê, que não busca a palavra do Senhor, que não medita, não ora, não fala com Deus, logicamente vai ser pego nas trevas, vai ser pego de surpresa. E é um dia de muita agonia, porque cada vez que você rejeita a palavra de Deus, por isso que o Senhor disse, se hoje ouviu a palavra do Senhor, não deixe para amanhã, não deixe o seu coração ficar duro, mas dê crédito, porque se hoje ouviu a palavra do Senhor, ouça, dê crédito, porque cada vez que você rejeita ouvir a palavra, mais distante você fica da verdade. A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é ter essa certeza, porque Noé pregou, Noé continuou, passou tempos construindo a arca, até o dia que desceu as águas do dilúvio, não foi da noite para o dia. Se você pegar lá em Gênesis para você meditar, você estudar, você vê. O Senhor primeiro anuncia o dilúvio, e aí leva tempo. E aquele povo corrupto não deu crédito à palavra. Então aqui ele fala, né, que será como nos dias de Noé, porque vão estar bebendo, estão casando, porque as pessoas se preparam para tudo, se preparam para construir uma casa, para terminar um estudo, para casar, para tudo, para o aniversário, mas não se prepara para o dia da vinda do Senhor, para a morte também, porque a morte pode acontecer a qualquer momento. Então é estar ciente na palavra, né? Porque é isso que a palavra nos diz, né? Não perceberam até que veio o dilúvio e os levou. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqueles que não tiver firme na rocha, que é Jesus, atento, buscando entendimento na palavra, não vai perceber quando ele vier. Não vai perceber devido a isso, porque vai estar em pecados, vai estar na escuridão, no engano. É isso que a palavra nos diz, vai estar praticando o que é errado. Mas aqueles que aguardam a vinda do Senhor já vai estar atento, porque a palavra do Senhor diz, não nos engane que antes de mão já avisei todos que acontecerá isso, rumores de guerra, o amor se esfriará, muitos irão vos escandalizar dentro da palavra, por falta de amor, né? por se afastar da palavra de Deus, o amor de muitos ia se esfriar. Então já está acontecendo, todos os sinais já estão aí. Então a qualquer momento pode acontecer a vinda do Senhor, mas só que nós sabemos que na Escritura fala que primeiramente, não se engane, irmão, que antes surgirá o filho da perdição. Nós sabemos que está mais próximo, a qualquer momento está próximo de surgir o homem do pecado, que se põe contra tudo que é Deus, que se diz ser Deus e quer sentar no trono. Entende? Então nós sabemos, na profecia já deixa bem claro, mas não está falando que seremos poupados da tribulação, que não iremos passar pela tribulação. Agora, porém, é igualmente no Egito lá, quando as pragas caíram. O que aconteceu? As pragas caíram sobre os ímpios, os que estavam no pecado, na mentira, na maldade. E os servos de Deus estavam lá no meio, mas não foram atingidos. Por isso que quando o Senhor Jesus orou por nós, ele falou, Pai, eu peço que não tire eles, mas os guarde. É os guardar nós de todo mal, de todo peste que há de vir sobre a terra, né? É isso, mas não que seremos levados, arrebatados assim, não. Tem o dia, né? O dia e a hora. E o dia e a hora ninguém sabe, somente Deus quando der a ordem. Então, assim, é para que não sejamos pegos, descuidados. Cada dia temos que cuidar da nossa vida, orar, vigiar. Vigiar e orar, como o Senhor diz. Porque um será levado e o outro será deixado. Porque, se um exemplo, tá eu, a minha esposa,
eu e meu filho aqui, todos, eu e a minha casa servimos ao Senhor, mas nesses dias nós não sabemos como é que é, se um se afastou naquele momento, porque muitos ali se afastam e quando vai voltar, pode ser tarde demais. Então busca, meio às suas poucas forças, esteja na presença do Senhor, para que não seja pego de surpresa, porque quando chegar esse grande dia, será levado e outros serão deixados. Então a palavra do Senhor nos ensina, assim como o joio e o trigo estão crescendo junto, só naquele grande dia da ceifa será separado o joio e o trigo. O bode será apartado das ovelhas, as ovelhas serão apartadas do bode. O bode vai à esquerda e as ovelhas à direita. Vende aqui, bendito do meu Pai, para o que está preparado desde o início do mundo. Apartai-vos de mim, vós que praticais maldade, que eu não vos conheço. Então vai ser separado, só Deus sabe. Então peçam o caráter ao Senhor. Peçam a renovação, a transformação na sua vida. Faça o que é correto, creia, não seja pego na escuridão, mas esteja na presença do Senhor, para quando Ele se manifestar, você saber que Deus está próximo, Senhor Jesus. Então essa é a palavra, meus irmãos. Então eu deixo a minha opinião nessa parte, né? Que glorificado seja o nome do Senhor. Então nós já estamos no princípio das dores, mas muitas coisas ainda há de acontecer. A palavra nos ensina, né? Então o dia e a hora ninguém sabe, mas dê crédito à palavra. Quando um servo de Deus está pregando, busca ouvir a palavra e se arrependa, se converta. Busca dentro da palavra que Deus vai te orientar. Amém? Para que não seja pego de surpresa, porque Noé ficou ali, arrumou a arca e tudo, e eles não deram crédito à palavra, foram casando, bebendo, e quando veio foi de uma vez, quando encheu, foi 40 dias, 40 noites. E aí quando ele entrou na arca, o próprio Senhor fechou a arca, para que não abrisse para eles entrar, porque eles rejeitaram a graça do Senhor. E assim não é diferente do dia de hoje. Muitos estão pregando a palavra, falando do amor do Senhor, e muitos estão zombando, dando risada e desfazendo, né? Infelizmente. Mas Deus, Ele é misericordioso. Nós temos que lutar até o último minuto, orar por aqueles, para que venham o conhecimento da verdade e Deus vos abençoe. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra. Essa é a palavra que vocês não veem dar crédito quando vocês vê falso profeta marcando a data do Senhor. Vocês já sabem, está aqui na palavra, né? Que ninguém sabe o dia e a hora. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Então o Senhor já deixou bem claro na palavra. Então vocês não deem crédito a falso profeta que fica marcando data da vinda, tá? Somente fique na presença do Senhor firme, orando, buscando, para que não seja pego de surpresa. Amém? E glorificado seja o nome do Senhor. Então essa é a palavra de hoje. Que Deus vos abençoe e fique na santa paz, meus irmãos. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.